domingo tem eleição no Uruguai também. E lá, para a escolha do próximo presidente da República, mas também para formar o parlamento. O parlamento uruguaio é bicameral, né? E vale ressaltar que ali nós temos uma divisão muito interessante. São 30 senadores, 99 deputados que serão escolhidos e o próximo presidente da República. E, além disso, haverá também uma consulta aos eleitores a respeito de uma reforma previdenciária. O Uruguai, aliás, tem uma longa história de consultas populares, é uma tradição. Houve um momento, por exemplo, que a anistia que foi dada aos militares que governaram o país com uma ditadura, é aquela, podia ser chamada de cívico-militar, né? Porque havia também presidentes civis, mas que estavam sob total controle dos quartéis. Houve também presidente militar e houve a anistia. A anistia foi uma exigência dos militares para encerrar a ditadura, para que a ditadura se encerrasse. E então foram consultar o povo. E a reforma previdenciária que foi feita não faz muito tempo, ela agora pode ser desfeita e o teto estabelecido para gastos com a Previdência pode ser anulado e também a idade mínima para a aposentadoria, pode haver uma revisão. Essa é uma discussão que ocorre com relação à idade em que alguém pode se aposentar, 60 anos ou 65 anos como hoje, a proposta para 65 anos, para 60 anos, desfazendo a mudança na legislação previdenciária uruguaia, como aconteceu em muitos países, inclusive no Brasil, né? Isso não aconteceu por coincidência. Isso foi um movimento coordenado pela plutocracia, pelo capital financeiro e estabelecendo as reformas previdenciárias como condição de vida ou morte de um Estado e aterrorizando a população com números irreais e escondendo o real funcionamento do caixa das previdências, né? Aquilo que deixa de entrar com a informalização do trabalho e aquilo que é desviado das previdências para custear outros programas governamentais. É assim em vários países. E também no Uruguai fizeram essa reforma previdenciária que pode ser desfeita. Eu acho até que não será. A propaganda de que a Previdência pode ser inviabilizada, a propaganda é tão forte, tão constante, é uma propaganda permanente, entrando na mente dos uruguaios, que provavelmente eles dirão não para essa revisão da reforma, que faria com que a idade mínima voltasse a ser de 60 anos e não de 65 anos. Mas também será um dos assuntos colocados para o eleitor. E haverá, claro, a possibilidade, as pesquisas indicam que a chance é grande, a possibilidade de a Frente Ampla, que é uma reunião, como o nome diz, né, uma reunião de grupos políticos, e essa Frente Ampla de grupos políticos de esquerda. A Frente Ampla governou o Uruguai por 15 anos, lá são mandatos de 5 anos, né? O presidente tem um mandato de 5 anos, mas não tem direito à reeleição. Pode voltar depois, mas ele não pode emendar 2 mandatos. Pode voltar a ser candidato, mas não pode emendar 2 mandatos. E essa eleição, depois de prévias
depois dos filtros partidários, ela tem basicamente a disputa entre três candidatos. O Yamandu Orsi, que é o candidato da Frente Ampla, o Álvaro Delgado, do Partido Nacional, e o Andrés Ojeda, do Partido Colorado. Nacional e Colorado são ali os partidos tradicionais. O Partido Colorado é de 1836. 1836. O Uruguai ainda era, como país independente, um bebezinho e já tinha ali os blancos e os colorados. E o Partido Colorado, ele sujou a sua história na década de 60, do século XX, década de 60, quando o Uruguai numa crise econômica, e eles partiram então para a repressão pesada e acabaram abrindo as portas para que os militares assumissem o poder. Nem foi necessário um golpe clássico. Eles assumiram o poder e aí foram se impondo até que, sim, em 73, mas já estavam no poder há uns 6 anos. Em 73, a ditadura é oficializada e vai até 85. Foram 12 anos de regime arbitrário, de exceção, ditatorial, formal. Mas eles já estavam no comando havia 6 anos. Havia 6 anos que estavam no comando antes da formalização do golpe em 73. E a crise tem a ver com a história desse pequeno e formidável país, né? Porque o Uruguai ele tem uma história toda diferente. Havia uma disputa pelo território, uma disputa entre Brasil e Argentina, o domínio do Brasil imperial, as pressões do Império Britânico. E o país se torna independente, mergulha em guerra civil entre blancos e colorados, atravessa boa parte da primeira metade do século XIX em guerra. Na segunda metade, vai se tornando um país com importante produção agrícola, começa a ganhar mercados, isso se consolida no início do século XX, e o Uruguai se enriquece. Um país, repito, pequeno, a população sempre pequena, mas até a Segunda Guerra Mundial, um país que só prosperou. E chegou a ser designada a Suíça da América do Sul. O mesmo acontecia com o Líbano, a Suíça do Oriente. E hoje essas duas ex-Suíças têm algo em comum. Se tornaram lavanderias de dinheiro, paraísos fiscais. Mas entre uma coisa e outra, entre a prosperidade, a riqueza que as exportações traziam para o Uruguai, o país passa a sofrer, depois da Segunda Guerra, primeiro com o empobrecimento da Europa, devastada pela guerra. É claro que havia menos demanda, embora a produção europeia tenha sido fortemente atingida, mas houve um barateamento brutal dos preços desses produtos agrícolas. E mais, os Estados Unidos ligam a reconstrução da Europa ao seu domínio sobre a Europa. E aí entra o Plano Marshall. Mas entra também a capacidade de praticamente obrigar a Europa a dar prioridade aos produtores dos Estados Unidos. E o Uruguai perde mercado, também perde mercado para a Argentina, que também havia perdido mercado, e aí passa a disputar compradores com o Uruguai. E a economia entrou em crise, mas ainda estava lá aquela estrutura social, educacional, até que, na década de 60,
a crise estoura, os salários vão lá para baixo porque há muito desemprego, as empresas passam a demitir facilmente. Há uma crise no sistema educacional, que era um orgulho dos uruguaios. E a resposta do Partido Colorado foi reprimir sindicatos. A resposta do Partido Colorado foi reprimir manifestações, foi atacar trabalhadores, prender trabalhadores e transformar o Uruguai, de repente, um país contente, próspero, pacificado, sem grandes problemas sociais. O Uruguai se transforma num presídio. Prenderam. E sendo a população muito pequena, essas prisões em massa atingiram percentuais elevadíssimos da população. Fato é que nasce então o movimento guerrilheiro, o movimento Tupamaro. Já havia movimentos guerrilheiros desde os anos 50, quando começa o empobrecimento, mas o que ocorre para valer é o empobrecimento da sociedade uruguaia, a repressão governamental e o nascimento de uma guerrilha, os Tupamaros. Havia até um lema interessante: as palavras nos separam, a ação nos une. Por que as palavras separavam? Porque você tinha vários grupos. Tinha trotskista, tinha stalinista, tinha anarquista, tinha gente da esquerda católica, já influenciada pelo Concílio Vaticano II, ali no nascedouro da teologia da libertação. Então, a decisão foi não ficar discutindo doutrinas, mas agir. E agiram. Inclusive, houve a famosa execução do Mitrione, que era um agente dos Estados Unidos, trabalhou em Belo Horizonte, trabalhou no Rio de Janeiro, deu aulas de tortura para muita gente do aparelho repressivo brasileiro. Muitos torturadores brasileiros tiveram aula com ele. Depois ele volta para os Estados Unidos e aí é enviado para o Uruguai, também para dar aulas de como torturar, de como obter confissões, delações. Ele foi capturado pelos Tupamaros. Os Estados Unidos não quiseram fazer acordo, até porque estavam traumatizados com o acordo feito no Brasil, quando o Elbrecht, o embaixador, foi sequestrado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e vários prisioneiros da ditadura militar foram soltos no acordo, até que chegou um ponto que os Estados Unidos decidiram não negociar mais, foi o caso do Mitrione, e ele tomou 2 tiros, e os próprios agentes dos Estados Unidos disseram que ele não sofreu tortura. Foram 2 tiros, uma execução. Não foi torturado, como ele costumava fazer e como ele ensinava torturadores da América do Sul a fazerem. E quando o Uruguai sai da ditadura, proporcionalmente, a ditadura uruguaia, ela foi mais violenta do que muitas ditaduras da região. O que ela matou, o que ela torturou, fora as ações de consórcio das ditaduras, não é? Como o Plano Condor. Muitos uruguaios foram mortos em cárceres na Argentina. Muitos brasileiros foram buscados no Uruguai pela repressão brasileira para serem presos e torturados e mortos aqui. Quando acaba a ditadura, o Uruguai quer restaurar aquilo que sempre foi um quase consenso social,
ter uma sociedade razoavelmente justa, combatendo desigualdades. Mas logo mergulhou naquela onda liberal que teve o Carlos Menem como expoente no subcontinente da América do Sul, lá na Argentina. E o Uruguai, então, vira paraíso fiscal, passa a receber dinheiro sem perguntar de onde veio, não cobrando impostos, vira uma lavanderia, enriquece banqueiros locais, mas fica longe de reconstruir a prosperidade social do passado. Até que Tabaré Vázquez chega ao poder e faz avanços formidáveis na área da saúde, na área da educação, na saúde pública, na previdência. Tabaré Vázquez conseguiu restaurar grande parte daquele conceito histórico que a sociedade uruguaia elaborou desde o século XIX, desde o final do século XIX. Veio o Mujica. O Mujica, sem dúvida, é o mais emblemático dos que ainda estão vivos, né? Dos Tupamaros, dos que ainda estão vivos. Na época ele não era parte da grande liderança tupamara. Ficou preso anos e anos. Sofreu torturas bárbaras. Teve problemas mentais na prisão. Houve um momento que ele não conseguia falar. Tais eram os traumas da tortura que sofreu. E quando ele chega ao poder, imaginava-se até uma radicalização das conquistas sociais que os trabalhadores tiveram no governo Tabaré Vázquez. Isso não aconteceu. O Mujica, que é uma figura ímpar, né? Até pelo desprezo que demonstrou pelo luxo associado à presidência da República, ao poder, ele desprezou tudo isso. Continuou morando ali na sua chacrinha, com seu velho Fusca, ele e a esposa, e sempre com o mesmo discurso, buscando manter uma certa imparcialidade, um crítico permanente do governo da Venezuela, principalmente depois que Maduro assumiu a presidência. Mas, no governo uruguaio, o Mujica limitou-se ali a avanços na área de costumes, avanços do ponto de vista dessa esquerda muito apegada à questão de direitos individuais, mas que se desvincula da ideia de luta de classes e de revolução social e econômica. Mujica não avançou nesse aspecto. Tabaré volta. E depois há a perda de poder, com o Lacalle Pou assumindo a presidência uruguaia. Manteve grande parte dos direitos conquistados desde o Tabaré Vázquez, foi fiel a esse conceito uruguaio, mas em política externa foi alguém que buscou sempre a aprovação, as palminhas dos Estados Unidos. Isso desgraçou o governo Lacalle Pou. A liberação da maconha não teve o efeito esperado, acabar com o tráfico, pelo contrário. Hoje, a maior preocupação dos eleitores uruguaios é com segurança pública e com o crescimento do tráfico, independentemente dessa política específica para a maconha. Até porque a principal mercadoria é a cocaína. E hoje as drogas sintéticas, né, que vão inclusive ganhando espaço da cocaína, opioides, etc., diversos tipos de drogas sintéticas, o tráfico cada vez mais violento no Uruguai, para os padrões uruguaios, é óbvio, insegurança para os padrões uruguaios, nada que se compare ao que acontece no Brasil.
E, ao mesmo tempo, o crescimento da pobreza, principalmente entre os jovens e crianças. 10% da população uruguaia está em estado de pobreza. Você compara com a Argentina, que tem 57%, fala, nossa, é uma beleza. Mas, quando você olha só para a população não adulta, ou seja, crianças e adolescentes, 20% estão em estado de pobreza. E piorou o sistema educacional. Então há muito o que ser feito e ser construído e reconstruído na sociedade uruguaia. É o que o Yamandu Orsi diz que fará. E ele aparece como favorito na campanha. E se ganhar, ele não poderá fazer apenas o que fez Mujica, o lendário Mujica. Uma figura nobre. Mas ele não poderá se limitar a isso. Ele terá de percorrer o caminho que o Tabaré Vázquez abriu. Restauração de conquistas sociais. E aí muita gente diz, mas ele tem 3 milhões e 500 mil habitantes, é moleza. O Brasil tem 215 milhões, tá bom. Mas compare o PIB do Brasil e o PIB do Uruguai. Estamos falando de 2 trilhões de dólares e, do outro lado, 80 bilhões de dólares. Então não dá para realmente comparar a riqueza do Brasil com a riqueza do Uruguai. A economia brasileira com a economia uruguaia. E se o Uruguai ainda enxerga a possibilidade de restaurar direitos e desfazer as canalices das quais foi portadora a reforma previdenciária lá, o Brasil também pode. Talvez não tenha a mesma coragem política que o Orsi promete ter. Mas, claro, a população pode dizer não no referendo de domingo. Não queremos desfazer o que foi feito na reforma previdenciária. Qualquer que seja o resultado dessa consulta, se o Orsi vencer, ele terá muito que restaurar no Uruguai. Um país único, ímpar, mas que serve de exemplo em muita coisa, Ronald Gimenez. 4